Olá, pessoal, boa noite a todos. Temos uma aula incrível agora com um super convidado, o Dr. Luciano dos Santos Oliveira, que é biólogo e cirurgião dentista. Nós vamos falar sobre clareamento, perspectivas estéticas e impacto emocional que causa, especialmente na autoestima de nós mulheres. Então você não pode perder, fica aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai amar essa aula de hoje, tá bom? E aí, pessoal, boa noite. Pessoal, vem chegando, né? Boa noite, tudo jóia? A gente já começa, né? E hoje eu quero falar que eu quero muitos corações aqui, tá bom? A gente vai distribuir amor, né? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos todos e todas. Vai ser uma aula muito bacana. Se você quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade para fazer as perguntas, tá bom? Eu quero te convidar para uma semana super especial que a gente vai fazer, que é a Semana Mulher 40+. Olá, Rose, boa noite. Conceição, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Tudo bem com vocês? Luciano, se for você, Dr. Lu, pode solicitar para participar que eu já libero aqui para você, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vai ser uma aula muito especial, tá bom? E, como eu estava falando, a gente vai falar um pouquinho. Oi, Tati, boa noite, seja bem-vinda. Eu quero lembrar a todos vocês que a gente vai fazer a Semana da Mulher 40+, que vai acontecer do dia 28 de outubro. Desculpa, eu tô com as datas fora da cabeça. 28 de setembro até 5 de outubro. Serão aulas gratuitas e vai ser muito bacana. Você vai aprender tudo o que você precisa aprender para ser a mulher que toda mulher quer ser. Para participar, basta clicar no link da bio e lá você será direcionado para fazer a inscrição e receber os links para as aulas, tá bom? Vamos lá, né, Luciano? Vai dar certo, só aguardando aí a conexão para ter você aqui na tela com a gente, tá bom? Aí, Luciano, tudo jóia? Tudo bem, Adriane? Boa Tudo noite. ótimo, boa noite. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. É um prazer enorme ter você aqui. Estou muito feliz por ter aceitado o meu convite, né? Acho que é um assunto muito importante que a gente precisa falar e tirar as dúvidas do pessoal. Inclusive, pessoal, se tiver dúvida, coloca as dúvidas aí que a gente vai responder, tá bom? Não deixe de perguntar, aproveita, não é todo dia que a gente tem alguém aqui que sabe o que faz para falar desse assunto, tá bom? Ó, que Aproveita coisa aí. boa. Muito obrigado pelo seu convite. De antemão, eu lhe digo que eu fiquei muito feliz, muito honrado, né? E eu já aceitaria de cara, mas logo em seguida que você me fez o convite, você já me mandou um áudio explicando qual era o verdadeiro motivo. Eu fiquei apaixonado. Quem me conhece sabe que é isso que eu prezo É, para os meus pacientes. Eu digo que o dinheiro é necessário, mas ele é uma consequência boa de um tratamento bacana que a gente faz no paciente com amor. com certeza. Isso aí faz E toda eu a tô no diferença. gin. Você tá no gin? O que que você tá bebendo aí? Gente, olha só, eu tô na água. Parabéns, adoro o gin. Quintou, né? Ó meu cabelo. Muito bom, E não excelente. repara aqui, ó, na carinha de cansado, normal, né? Isso aí faz parte, né, Luciano? A gente que trabalha é assim, né? Não Faz tem outro parte. jeito. Faz... Aqui a mulherada entra de maquiagem, né? Disfarçando as Aqui, olheiras. É isso aí. aqui tem que jogar uma luz. Aqui a próxima agora eu vou criar aqui em casa alguma coisa para poder jogar uma luz aqui para dar uma disfarçada. Não, a luz ajuda bem, realmente. Mas tá ótimo, pode ficar tranquilo, tá bom? Tá super bem, viu? Beleza.
Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos começar aí com o nosso tema de hoje, né? Que é um tema super especial. E, Luciano, então, eu vou começar aqui te fazendo algumas perguntas e a gente vai batendo um papo aqui. Pessoal que tiver pergunta vai colocando, né, as perguntas e a gente vai respondendo aqui na medida do possível, tá bom? Ei, legal demais. Então, primeiro, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Porque eu já falei que você é cirurgião dentista, enfim, mas conta para nós aí o tipo de trabalho que você faz, como que é, e depois no final vai ter um tempinho para você fazer uma divulgação aí do seu local de trabalho também, tá bom? Ah, que legal. Obrigado pelo espaço. Bom, eu sou cirurgião dentista, é, acabei a minha graduação aqui na Faculdade Patos de Minas, aqui na FPM, mas sou do interior de São Paulo. Comecei a fazer odontologia na Unimar, lá em Marília, não sei se você conhece. E antes de ser dentista, eu fazia biologia, acabei e quase finalizei a medicina veterinária, mas sempre tive aí a paixão pela odontologia. Olha só. E legal demais, né? E Então, hoje estou finalizando o meu mestrado em dentística restauradora pela São Leopoldo Mandic, na unidade de Campinas, e a minha dissertação de conclusão é sobre clareamento dental com uma orientadora olha, que é a mãe do clareamento. Ela é conhecida mundialmente sobre os seus trabalhos brilhantes que ela faz dentro desse tema. excelente, muito bom. E é isso mesmo, né? É uma coisa que veio para ficar, né? O clareamento, porque Sim, faz uma diferença gigantesca. sim. Inclusive, eu estou precisando muito. Ah, você me mandou esse áudio, vamos lá fazer. Mas Então, queria, vamos sim. queria começar a falar aqui sobre esse tema que sempre me cativou, sempre eu achei extremamente interessante. E eu digo aos meus pacientes, quem está aqui que é meu paciente, a Sinara, a Rose, e as pessoas que já me conhecem, que passaram lá por mim, inclusive você que vai ser meu paciente, você vai ver que é, uma reabilitação estética, né, ela se inicia sempre que possível, né, com um clareamento dental. Né? Qual é o motivo disso, Adriane? Qual é o motivo? Hoje nós pensamos muito na odontologia minimamente invasiva, né? Ou uma odontologia que faz o menos desgaste possível na estrutura dental dos pacientes, né? Os É, pacientes eles não querem sentir dor. Os pacientes é. hoje eles têm Eu sou dessas. a maioria, eu sou. E assim, Aham, expor ali, né, para o dentista, a boca é uma situação muito íntima, né? é Eu já vou verdade. chegar lá, você vai ver que interessante que é a minha linha de raciocínio, que também é a linha de raciocínio de grandes pesquisadores. Então, como a gente pensa em tratar esse paciente, devolver a estética aliada à função para esse paciente, a gente pensa em mínimos desgastes, né? Apesar, fazendo um gancho, o paciente hoje ele tem a informação na palma da sua mão. Muitas vezes ele chega no consultório e ele já vem com o diagnóstico dele estético já formado, e desmistificar isso para o paciente é um trabalho árduo, porque a minha especialidade ela trabalha diretamente com a expectativa do paciente, né? Sim. Então, lançar mão sempre de técnicas clareadoras efetivas, técnicas clareadoras, respeitando os protocolos, fazendo com que o paciente tenha uma evolução de cor e sem dor, que é o melhor, é o Uhum. padrão top ouro, né? Sem dor no clareamento, Sim, que eu até sim. aproveito o gancho aqui de falar. Garanto que você também já escutou falar sobre eu fiz clareamento e quase morri de dor. Ah, com certeza, né? A gente escuta de tudo, não é verdade? Sim. E eu falo, Ariane, que
Isso não pode acontecer. O clareamento não está associado à dor. Os É. pacientes que fazem clareamento, eu digo comigo porque eu estou falando sobre a técnica que eu uso, eu vou falar sobre ela e por que também que nós devemos iniciar um tratamento estético, pensando em ser minimamente invasivo, mas também e começar pelo clareamento. Já vou explicar o motivo disso, mas o clareamento ele tem que ser sem dor. Incômodo é diferente de dor, né? Aham. Então, a gente tem que preparar o paciente, né, explicar para o paciente sobre o mecanismo de ação do gel, explicar que nós temos dois tipos de géis clareadores, qual é o melhor. O que eu tenho É. visto muito aí em rede social, dentre outras, com o paciente que chega para mim de outros dentistas, enfim, que tratávamos o clareamento como um tratamento simples, não. É só entregar para o Pois paciente é. gel, né? Inclusive, isso que você está falando me chama a atenção, porque essa semana, se não me engano, ontem ou anteontem, eu vi uma divulgação de uma farmácia vendendo, né? E eu acho que as farmácias vendem mesmo. E aí eles divulgam o produto clareador de dentes, né? Sim. E aí eu te faço uma pergunta. Eu falo sempre isso aqui também, que cada ser humano é único e, sendo assim, os meus dentes não têm a mesma cor, nem situação dos seus, e, enfim, Espessura. cada. Isso. E aí a minha pergunta é: esses produtos vendidos na farmácia, eles não oferecem um risco para a população ou eles são tão minimamente Invasivo. clareadores que não acontece nada? Não, pelo contrário. Inclusive, é proibido a venda. Quando nós vamos fazer a compra em dentais, geralmente eles pedem o CRO do cirurgião dentista, porque é um peróxido, né? Então, nós temos aí o peróxido de hidrogênio, né, que a gente usa na técnica de consultório, e temos agora um novo clareamento que também é uma moldeira pré-fabricada, que já vou falar sobre ela. Mas Uhum. temos também o peróxido de carbamida, que é usado para clareamento caseiro. A gente entra num debate muito grande aqui, Adriane, porque a gente fala sobre permeabilidade dental, a gente fala Uhum. sobre exposição de dentina, que é uma área mais interna do dente, né? A Uhum. gente fala em tecido gengival, em tecido mole, onde esse peróxido ele não pode entrar em contato com esse tecido porque ele causa queimaduras, né? Certo. Aham. Então, esse gel de clareador que vende aí na farmácia, eu já alerto a vocês, inclusive esses que vendem é, em sites, Certo. um exemplo, AliExpress, etc., não tem o principal, né? Além do gel não ter uma qualidade, né? Uma tecnologia dentro desse gel, né? Uma pesquisa, um protocolo clínico que Certo. protege o paciente e que também traz uma efetividade para o clareamento, ele também traz grandes malefícios, que a gente sabe que o peróxido aí, ele não fica só restrito em dente, né? Certo. Então, Então, pode falar, tem uma desculpa. outra coisa que, eu nunca fiz e eu sempre tive medo de fazer, mas vontade muita, há muito Certo. tempo. É, Sobre, por exemplo, eu tenho, às vezes, a gengiva é descoberta, Retração tem, dental. então eu até uso um creme dental específico para isso, né? E aí, esse tipo de coisa acontece com muitas pessoas. Eu tenho bruxismo, então acaba que isso influencia nessa situação, né? E aí Completamente. eu queria, saber de você se nesses casos, por exemplo, do bruxismo, eu esqueci como é que fala, a gengiva retrai, né? Retração de Sim, gengiva. sim, retração dental, lesão Se cervical. mesmo tendo esses problemas, né, as pessoas que têm esse tipo de problema,
se poderiam fazer também o clareamento sem nenhum tipo de prejuízo, ou tem que ter algum cuidado especial? Como que funciona? Tem que ter um cuidado especial. Então, eu vou falar aqui sobre a minha conduta dentro do consultório frente aos pacientes, e eu acho que você vai conseguir se adequar ao que eu vou falar. Certo. Existe a anamnese, são as perguntas iniciais que nós fazemos ao paciente, aliada a uma fotografia inicial profissional, ela se faz de extrema importância, inclusive para o tratamento diferenciado do clareamento dental. Quando a gente fala que o clareamento ele deve ser acompanhado pelo profissional, é para nós identificarmos, então, qual estrutura, além do esmalte, que está exposto, né? Então, hoje a gente tem Uhum. falando aí sobre essas retrações gengivais, sobre lesões cervicais, que fica aqui próximo, né, a gengiva, cervicais não cariosas. E desmistificaram aí numas pesquisas de peso e descreveram até alguns protocolos de dessensibilização, quando há sensibilidade presente, de que esses casos desses pacientes são multifatoriais. Não é só o bruxismo, ou então só a escovação do paciente que causa esse tipo de retração. A gente tem Certo. associação aí a refluxo, tem que ter um agente químico que abrazona junto com o apertamento, né? Ah, Ah, sim. merece Uhum. uma live. Merece uma live sobre A lesão gente cervical pode não combinar cariosa. outra, então, para falar dessa Podemos, questão. porque é um problema corriqueiro aí. Em relação ao que eu É. estava falando sobre do meu protocolo, então o paciente chega lá no consultório, a gente faz inicialmente as fotografias iniciais, a gente faz as perguntas para o paciente e para nós aferirmos a quantidade em score de sensibilidade, eu sempre inicio com a minha casa limpa. Então eu sempre ofereço para o paciente uma profilaxia, que é uma limpeza, né, Uhum. profissional. Nessa limpeza, nós vamos estar testando automaticamente com o jato de ar, com a água que a gente joga ali no paciente, o score de sensibilidade. Então, Certo. aí a gente vai aferindo, ó, esse dente aqui a gente precisa agir dessa maneira. Enfim, a gente restaura ou não restaura nesse momento, né? Vamos proteger Certo. essa região com uma restauração, uma resina composta já mais clara, ou uma resina composta provisória para depois, de alguma maneira, Adriane, a gente tem que proteger essa parte mais Certo. interna para que o paciente Sim. não tenha um contato direto, o dente não tenha um contato direto com o peróxido. Certo. Essa estrutura mais interior não receba Uhum. esse gel com muita intensidade. Certo. Justamente esse é o medo que eu sempre tive, Não. E porque aí, é, hoje eu já não sinto tanta dor, porque eu já consegui controlar, sim. mas eu já senti muita dor de Aí, escovar os dentes, da água, né? Da própria sim. água. E juntamente a isso, Adriane, a gente também. Eu sempre faço usos de nitratos de potássio antes do clareamento para despolarizar ali aquele lugar, né? Para a gente poder fazer com que esse paciente ele não passe por um tratamento que ele vá nunca mais voltar e querer fazer, né? Ou então ter uma Sim, experiência negativa. Então, nós temos é, algumas técnicas aí. Ou a gente pode tá bom. restaurar provisório, ou a gente já pode arriscar e fazer uma restauração um pouco mais clara para proteger, ou então, se nós lançarmos mão da técnica de consultório, que é o peróxido de hidrogênio, a gente faz o Uhum, controle ali com uma barreira gengival. É como se fosse uma certo. resina, mas ela é provisória, a gente coloca na hora do. Ela é colorida. A gente coloca ela Sim, ali na hora para o gel não entrar em contato e proteger o tecido gengival. Acabou o certo. clareamento, os 40 minutos depois a gente tira. E nos Sim. casos de clareamento caseiro, ou a gente restaura, ou a gente faz a técnica da moldeira, já recortando essas estruturas para o paciente já não colocar o gel diante dessa estrutura, a qual não deve receber o gel imediatamente. O que que você chama de clareamento caseiro? Ó, o que eu chamo de clareamento caseiro, todos são supervisionados, que é o mais importante, né? Todos eles fazem Uhum, um acompanhamento comigo. Como eu estava sim. explicando que nós temos o peróxido de hidrogênio de várias concentrações,
até 40%. E nós temos o gel de peróxido, que esse hidrogênio ele é de consultório, o uso de consultório. É, E nós temos sim. a carbamida, que vai de 10 até 40% aí também de peróxido de carbamida, que é o gel que a gente usa na moldeira para o paciente levar e fazer em casa, Ah, certo. né? Eu sempre inicio com o gel, o peróxido de carbamida 10%, porque é Uhum. um gel comparado ao peróxido de hidrogênio mais estável. É um gel que ele entra a 10%, que é, ele vai sendo disseminado para o dente ali de uma maneira mais branda. Então, é o primeiro contato que eu tenho com o paciente, porque eu não sei como esse paciente vai reagir frente ao uso do peróxido. Certo. Então, a gente começa com 10%, em algumas situações a gente passa para 15%, mas eu geralmente começo e acabo com os 10%. Aí o paciente leva Entendi. uma moldeirinha que a gente molda no consultório e ele aplica Uhum. uma gotinha 2 horas apenas por dia. Entendi. Uhum. Outra coisa que eu quero desmistificar. Clareamento não deve-se dormir em hipótese alguma. O índice de sensibilidade, isso é pesquisa clínica. O índice de É. sensibilidade para paciente que dorme com moldeira é altíssimo. O Ah, ideal é 2 horas por dia. entendi. Outra coisa que eu tenho uma curiosidade, já ouvi falar, mas assim, quero esclarecer isso para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Pessoal, para quem está chegando agora, boa noite para vocês. Nós estamos falando aqui agora sobre clareamento de dentes com o Dr. Luciano, tá? E aí, se você quiser fazer alguma pergunta, a gente vai tentar responder, tá bom? Eu quero entender o seguinte: o clareamento, existe com laser e existe um outro processo? Qual que Que, é a le- diferença e quais são os resultados? que legal dessa pergunta. Parabéns. Eu anotei aqui no meu scriptzinho para eu não esquecer aqui de É. falar sobre isso. Aham. Uma outra live também sobre clareamento aí usando laser. Na verdade, Já vou começar a agendar as próximas. vamos. Na verdade, Dani, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para falar sobre isso, senão depois os dentistas me matam. Mas, na verdade, não clareamento a laser mesmo, a gente não tem, né? O que a gente tem aí é uma luz que ela acelera, ela potencializa o uso do o peróxido de hidrogênio dentro, ali na estrutura do dente do paciente, né? Entendi. Isso não sou eu Uhum. quem falo, isso são pesquisas, né, Certo. de alto fator de impacto aí na literatura. Inclusive, a gente faz uma associação com essa informação do uso da luz de laser. Essa luz que é usada para fazer esse clareamento, ela traz apenas malefícios para a estrutura do dente. O dente sofre, o tecido conjuntivo, a polpa do dente, ela sofre. Então, é verdade isso que os pacientes sentem sensibilidade no uso dessa luz, né? Então, É. essas luzes, elas não fazem nada além de aquecer o gel e aquecendo aí essa polpa desse dente, fazendo com que o paciente responda com a gente chama de inflamação aí reversível, né? Muitas vezes irreversível, muitas vezes esse dente já está sofrendo, trauma de É. oclusão, o dente já recebeu uma pancada quando criança, já tinha o dente permanente e bateu. É um dente que ele pode vir aí, em casos descritos na literatura, até em necrose, porque Deus me livre. potencializa o gel e, na verdade, quem clareou foi o peróxido Foi e o não produto. Aham. o que a gente Sim. pode falar falar, Adriane, a gente pode usar o laser terapêutico no caso de sensibilidade, mas não o É. laser para poder ter uma efetividade no clareamento, isso É. não existe. Agora nós Ah, temos as luzes de diodo, enfim, mas não é laser. certo. Muito interessante, porque eu já vi divulgação né?
valorizando o laser e falando que é mais rápido, enfim, Não, o resultado é muito bom, e aí como eu eu não escuto, entendo, não, eu escuto muito da minha orientadora, igual eu disse que ela é assim fenomenal no clareamento. Ela é maravilhoso. conhecida assim mundialmente mesmo, né? É. Ela fala assim para mim: clareia-se rápido, escurece-se rápido. O que esse clareamento faz ali naquela estrutura para o paciente ter um falso positivo de um clareamento instantâneo rápido é uma desidratação do dente. Então, a hora que o dente está Ah, desidratado, nossa, tá claro. Então, verdade uhum. isso, que esses pacientes têm alto índice de retorno no consultório para reaplicar o laser logo em seguida, né? Só que aí os dentistas, os colegas, eles esquecem que o tecido, o dente, ele também envelhece, né? Então aí a gente escuta aí um professor de renome falar, e eu concordo muito com essa frase, que é assim, existem pacientes de 30 anos com boca de 70. Olha só, hein, pessoal, tá vendo? Quanto que é importante cuidar disso, né? E Sim, realmente os profissionais que estão realmente capacitados, né? Bacana, Luciano. E outra coisa, com relação à questão, por exemplo, de tempo, né, de tratamento. Eu sim. sei, claro, que cada caso é um caso, eu mesma falo muito isso, né? E a gente sabe que não tem como você falar tantas sessões, vamos resolver. Então, são duas perguntas que eu quero te fazer ao mesmo tempo agora. Uma é se tem uma média, eu imagino que deve ter, né? Entre tantas e tantas sessões. E a outra é com relação à questão de manutenção, certo? E também com relação porque tem pessoas que gostam do dente bem branquinho. Outras falam, eu não quero que o meu dente fique tão branco. Então, há uma intermediação, há uma negociação entre o dentista e a Sempre, paciente. Ah, sempre, tá. sempre. Certo. Ó, Aham. respondendo a sua primeira pergunta sobre o tempo, eu digo a você que você já havia falado isso e matou a charada logo de início, que cada paciente é um paciente. A gente jamais pode mensurar um tempo de uma resposta de clareamento por um dente jovem, né? Que não tem resina, é um dente que não tem tratamento endodôntico, que é um tratamento de canal. Uma pessoa aí de 18 anos, 17 anos, por uma pessoa aí de, sei lá, 30, 40, 50 anos. Não estou falando que não vai clarear, mas a resposta é diferente, isso é fato, né? Com certeza. Ah, mas assim, o que nós temos é que Luciano, inclusive já fui é, apontado num dos lugares que eu trabalhei que você sempre fica fazendo com que os pacientes retornem aqui à clínica sem a necessidade, entrega tudo de uma vez para o paciente, né? A gente tem aí a hora clínica, nananã, vamos fazer isso acontecer. O paciente não gosta de vir aqui, o paciente é imediatista, tá, tá, tá. Eu concordo, mas eu discordo em algumas partes, né? Como é um clareamento, uma técnica que ela é acompanhada, eu vendo isso, eu ofereço isso para o paciente. Então, eu não entrego, nos casos de clareamento caseiro, todas as seringas para o paciente. Até porque eu sempre converso com os meus pacientes que vão passar pelo clareamento de que a gente tem uma escala de cor. A gente não garante o resultado dentro dessa escala de cor. Mas eu sempre gosto de trabalhar dentro da escala de dente o mais branco natural, na escala de dente natural. Porque a Sim, gente tem aí certo. alguns dentes que são clareados, tipo, a gente tem mais de 200 tons de branco para começar. Então tem Certo. brancos com fundo azulado, branco com fundo cinza. São pacientes que vão ficar retornando no seu consultório demais para poder retomar o clareamento, para fazer o clareamento. Entendi. E isso é Aham. errado. A gente lançar a mão de reaplicar o gel no paciente, poxa, é uma medicação, é um peróxido,
né? Uhum. Então, eu sempre trabalho dentro do que é possível, na escala de cor de dente natural, para que o paciente É, mantenha esse dente aí, claro, mais tempo, mais satisfatório. é. Muito Você bom, tinha feito muito mais bom. alguma pergunta? Ah, eu falei do tempo, eu falei da cor. Ah, eu esqueci agora a outra Nossa, pergunta. Adriana, e trabalhar com a expectativa do paciente em relação à cor, as redes Sim, sociais aí por conta dos filtros do Instagram, é das difícil, né? fotos, estamos muito Aham, vivendo na era do perfeito. É muito complicado mostrar para uma pessoa que está exposta aí com os celulares nas redes sociais que a gente tem prejuízos em manter esse dente, sei lá, muito clareado, né? Isso é muito complicado, isso é muito difícil. E aí eu vou mostrando algumas evidências para o paciente em relação a trabalhos aham, científicos e o paciente sempre entende. aham. Na verdade, assim, eu sempre opto por o quanto mais perto do natural, né, eu acho mais bonito. Mas tem Isso, pessoas que gostam dele muito branquinho mesmo, né? Eu não gosto. mas Mas, isso que você falou eu sempre digo todos os dias para os pacientes. É assim, ó, trabalhar, trabalhar. A Rose falou sobre a manutenção. Legal, ela lembrou, foi a outra pergunta que você fez. Obrigado, sim, Rose. A é Rose é minha verdade. É paciente do mesmo. Oh, coração. muito obrigada, Rose. Vou falar já, Rose. Em relação Até esqueci o que eu estava falando. Eu emocionei com a Rose. Eu estava falando da cor mais natural Eu possível. sempre falo para o paciente, obrigado. Sempre falo para o paciente que jogar o clareamento lá no dente do paciente e todo mundo ficar lá na escala de dente B, tal, não sei o quê, é muito fácil. Agora, a gente É, melhorar isso para o paciente, trazer isso para o paciente, trabalhar a naturalidade, melhorar, ressaltar o que o paciente já tem de belo, não é para qualquer pessoa. é isso que eu acho também, né? Né? A Vou responder pessoa olha e fala, tem alguma coisa de diferente, o que que você fez? É isso que Né? eu falo. Eu gosto que É, os pacientes pensem assim também. aham, Em relação à manutenção, a gente tem algumas situações, e aí eu não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas eu vou fazer um gatilho aqui para eu poder responder, que certo. a manutenção ele está intimamente ligado com os hábitos do paciente, né? Quais são esses hábitos? Se esse paciente fuma, se esse paciente tem o hábito de tomar café, por exemplo. E aí Uhum. as pessoas me perguntam, doutor, eu Hum. preciso parar de tomar café para poder fazer clareamento? E a resposta é não. Você sabia disso? É. Não, na verdade, eu nunca me inteirei assim mais de perto a respeito do clareamento mesmo. Então, eu não sei, não sabia. Todo mundo, todo mundo fala, não, eu vou ter que parar de Já tomar ouvi falar de café. vinho. Ó, alguns estudos falam sobre o vinho por conta do pH, mas o que a É. gente tem mais para falar em relação ao café mesmo é que tem algumas pesquisas clínicas, e quando eu digo pesquisa clínica, quer dizer que foi testado no paciente. Então, pegou-se aí dois grupos, sendo um que toma café e outro que não toma café. Então, eles, durante o clareamento caseiro, o grupo que tomava o café fez o uso e o que não tomava continuou sem tomar, né? E aí foi se medindo a efetividade do clareamento frente a esses dois grupos aí expostos ao tratamento, né? É. E a efetividade dos dois grupos é a mesma, né? Então, o Olha, clareamento, ele é efetivo, mesmo no caso de pacientes que tomam café, ou então de pacientes aí que façam o uso, outro gatilho que eu vou fazer, os pacientes que fumam, né? Ah, sim. Desse também eu já ouvi falar. eu não vou fazer o clareamento porque eu fumo e aí depois eu vou perder o clareamento, enfim. Isso que eu falei sobre o café e sobre o cigarro está intimamente ligado sobre a manutenção e o resultado, né, de longevidade. Então a gente tem que Aham. levar em consideração que essas manchas do cigarro, tal, são manchas
extrínsecas, manchas externas causadas por fatores extrínsecos. Então, o Uhum. paciente de 3 em 3 meses, ele é chamado ali para fazer, ou de 6 em 6, é chamado ali para fazer uma manutenção e a gente faz uma profilaxia, né, ali no paciente. E essas manchas, por serem mais superficiais, estarem restritas em esmalte, elas saem e a efetividade, o resultado inicial é o mesmo. Ah, Volta de sim. novo. Uhum. Certo. Aham. Olha só. É interessante, porque realmente eu falo que existem vários mitos sobre todos os assuntos, né? Sim. Então, o café realmente eu nunca tinha escutado. Mas já estive em lugares onde tinham pessoas que falaram, não, eu não vou beber o vinho hoje porque estou fazendo clareamento e não pode, né? E o cigarro também. Eu já escutei sobre cigarro bastante, mas realmente eu não tinha esse conhecimento. Que bom, agora eu já sei. Eu não uso Show, nenhum deles, então para mim tá tranquilo. show. Gente, a Adriana, ela vai no consultório, eu não vou ter nem o que falar mais para ela, né, Adriana? Você só vai sentar lá e vai fazer o clareamento, pronto. Já participei da aula. Já participou. Muito bom. Luciano, e no caso, por exemplo, existem pessoas que têm canal, né, tem implante, e aí, como é que funciona nesse caso? Consegue atingir uma mesma coloração quando se faz esse clareamento? Bacana pergunta. São duas situações diferentes que eu vou explanar com várias possibilidades. Quando o paciente ele tem o tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, a própria situação do tratamento, em algumas situações, já causa o escurecimento do dente. Não vou entrar afinco sobre os motivos de escurecimento, mas a gente tem ali que escurece, né? É. O que acontece? Esse clareamento que a gente faz, que é o que a maioria das pessoas conhecem, a gente chama de clareamento externo, digamos assim, só para você poder entender, elucidar. Em casos de tratamento endodôntico, aonde o tratamento de clareamento externo não resolveu, não foi efetivo, a gente tem que lançar mão de uma técnica que é o clareamento interno do dente. Então a gente faz ali a abertura atrás do dente, aonde foi feito o acesso para as limas É. ali do tratamento endodôntico serem efetivas, e a gente Uhum. coloca o gel ali dentro daquele conduto, a gente faz um acompanhamento, a troca desse curativo, a troca do gel, e aí a gente tem esse clareamento, certo? Ah, tá. Para esse paciente que vai fazer o clareamento, a gente tem que lançar a mão de um planejamento. Então, imagine só que a gente vai lançar a mão de fazer uma técnica restauradora, né? E que o paciente tem os dois incisivos centrais tratados endodonticamente e eles não têm resinas. Foi um tratamento de canal por trauma, por batida, mas ele não tem resina, só escureceu. A gente vai lançar a mão de clarear todos os outros dentes para deixar esses outros dois dentes com aparência de mais escuro ainda? Não. A gente Uhum. lança a mão, clareia eles primeiro no consultório, né, com a técnica ou caseira, ou de consultório, ou a combinada, dependendo do caso. E a gente vê a evolução da resposta clareadora nesses elementos, para só depois nós lançarmos mão da indicação do clareamento interno. Para Muito bom. fazer a conjuntura disso tudo, doutor, mas por que você já não começa fazendo o clareamento interno de uma vez? Existem algumas pesquisas, é um pouco contraditório isso, que fala que quando a gente lança a mão de um clareamento interno, a gente pode causar um efeito colateral nesses dentes tratados endodonticamente, que a gente chama de reabsorção interna, reabsorção externa. E é muito difícil de paralisar isso depois. Então, todo dentista, quando fala em clareamento interno, já dá um sustinho, um arrepio ali. Nossa, clareamento interno, né? Aí tem alguns estudos não tão recentes assim, mas com pesquisadores importantes que falam
que não tem evidências, aí, evidências científicas que falam que só o uso do perborato, por exemplo, que é o que faz aí o clareamento interno, ativar esse efeito colateral. Antigamente tinha esse problema de reabsorção porque associava-se o uso do material clareador, do gel clareador com o uso da luz. Então, superaquecia dentro do dente e aí tinha essa resposta de reabsorção. Então, a gente É, fica um pouco restrito e a gente tem que saber planejar. excelente, excelente, porque aí você trabalha com segurança, né? Com segurança, sempre. Sempre. Ah, muito bacana mesmo, né? Bom, é, em relação à questão de idade, né? A partir de que idade que, né, pode se fazer clareamento? Boa pergunta. A gente sabe que hoje está todo mundo muito precoce, inclusive essa É, geração aí, né? Eu tomo muito cuidado na indicação, porque a gente sempre, olha que interessante. Tirei o aparelho, minha filha tem 15 anos, vai fazer festa de 15 anos e eu quero clarear. A gente sempre quando o paciente está passando por um tratamento ortodôntico e ele faz uma finalização depois com a dentística, que é a parte de estética, o é. ortodontista ele sempre pede para o paciente radiografias finais do tratamento ortodôntico. Nessas Uhum. situações, a gente já usa essas radiografias. Em caso do paciente aparecer para mim lá no consultório sem essas radiografias, a gente pede uma técnica radiográfica de boca toda para nós avaliarmos, no caso de pacientes muito jovens, de 15 anos, por exemplo, se o ápice do dente já está fechado ou se ele ainda está aberto. Se esse ápice encontrar-se aberto, é contraindicado o clareamento. Ah, uhum. Tem E aí a que galera sai finalizar o tocando processo. clareamento, e aí a galera sai tocando clareamento aí sem saber. Pois é, isso aqui é complicado, né? Porque, infelizmente, tem o lado financeiro envolvido aí na cabeça de várias pessoas que não têm o estudo, né, e o conhecimento, e aí começam a indicar, a vender, a fazer, né? E isso é o que compromete depois essa saúde dos dentes, né? Ou então é assim, ó, eu já presenciei algumas situações assim. Eu falo para o paciente, veja bem. Se a gente sabe que o clareamento é uma técnica minimamente invasiva, né? Tem alguns colegas que medicam os pacientes para dor ou até muitas vezes com anti-inflamatórios. Oi? Sei. Isso não existe, gente. Aham, aham. É. Uhum. E aí, então, eu te pergunto, como que você faz para o paciente não ter dor? No caso, é só naquele caso de retração que você falou, que você coloca a Não, moldeira, não, pelo um contrário. outro método de você impedir essa dor? Como que é? Sim. Primeiro delas, você já matou no começo da live, que é tratar o paciente como um indivíduo único. Tão verdade isso que um remédio que é para mim 1 miligrama me dopa, para você não faz nada. São Sim, organismos diferentes. Então, eu é, trato esse paciente de maneira única. A gente faz a profilaxia, que é a limpeza desse paciente. A gente protege as áreas que estão expostas, entende a biomecânica desse paciente, né? Veda ou oblitera esses túbulos aí que estão expostos, que são áreas possíveis de permeabilidade dentinária, né? Onde o é. gel vai entrar com mais voracidade, que vai ter um contato mais íntimo aí com a polpa do dente, digamos assim, Sim. de Uhum. maneira rápida. E aí a gente ou oblitera, mas sempre eu faço no consultório o uso do nitrato de potássio e algumas situações fazer o uso de algumas pastas, indicar também o paciente para que ele não tenha uma dieta muito ácida, porque a gente sabe que o pH ácido ele faz com que os pacientes sintam mais sensibilidade. Então é Ah, uma conjuntura de informações. entendi. Muito bom, maravilhoso. A gente faz, E, Adriana,
Pode falar. A gente tem Não, pode algumas falar. situações, tem algumas situações que a gente tem que usar o flúor, né? Vamos usar o flúor, né? Beleza. Só que assim, existem algumas situações que os pacientes não querem usar o flúor no consultório porque sabem que o uso do flúor altas doses é tóxico para o organismo. Então, nessas Aham. situações, eu já não faço o uso do flúor, eu escolho uma pasta que tem o nitrato de potássio para o paciente usar em casa, juntamente da dieta, né, não acidogênica, mas também Certo, faço no consultório a aplicação tópica de nitrato de potássio em qualquer situação clareadora. entendi. Uhum. Ah, tá. E aí essa aplicação, ela é por meio, como você falou, de pomadas ou pode ser seringas também? É um gel, a gente faz a Ah, é um profilaxia, que é gel. a limpeza, e aí a gente Sim. faz um isolamento ali do paciente e aplica e segue as orientações do fabricante na aplicação desse gel e o paciente já sai dali tranquilamente, Aham. já preparado. Eu venho embora tranquilo para esse paciente clarear. Certo. Então, deixa eu te perguntar agora. Você faz a profilaxia e nesse mesmo dia você já faz uma primeira sessão de clareamento ou vai ter intervalo? E durante esse tratamento, depois de feita a profilaxia, no caso, sei lá, o paciente vai ir pelo menos, sei lá, 3 semanas, uma vez por semana, ou então a cada 15 dias, e Ó, depois vai, né? bacana. Eu vou completar a sua pergunta, que eu acho que vai ser é um adendo a mais. As pessoas que fazem uso de aparelho ortodôntico, na hora de tirar o aparelho, não façam clareamento no mesmo dia. A gente sabe aí que, infelizmente, alguns colegas não fazem uso da refrigeração com o ar na hora de tirar ali a resina proveniente da cola do aparelho. Fazendo com que quem já tirou o aparelho sabe que dá um esquenta o dente, sente muita dor. Nessa situação, a polpa ela já está presente com células inflamatórias. Então, a gente espera alguns dias, faz a profilaxia, adequa a boca do paciente, espera o organismo, que é poderoso, regenerar esse tecido e só assim a gente lança a mão, no caso de remoção do aparelho, para poder fazer isso tudo para que o paciente não tenha dor, não tenha sensibilidade. Certo. Em relação à profilaxia, enfim, é assim. Na técnica de consultório, eu já faço o clareamento na mesma sessão, desde que quando a gente faz a raspagem por meio de ultrassom para tirar tártaro, a gente Uhum. faça um polimento desses dentes efetivamente, uma sequência polidora. Não faça essa sequência polidora só na situação prévia do clareamento, no uso do ultrassom, mas eu faço, sempre que eu uso o ultrassom, eu faço um polimento do dente. Né? Então, Certo. nessas situações que eu usei o ultrassom, como na técnica de consultório a gente vai proteger aquela estrutura próxima à gengiva, que é onde tem o cálculo dental, o tártaro, a gente pode lançar mão de fazer também, caso o paciente não tenha tido tanta sensibilidade na sessão. Né? Uhum. Já em Certo. caso do clareamento caseiro, faz hoje, o paciente já pega a placa instantaneamente e já vai embora fazendo. Ah, tá. Aham. Entendi. Até porque, Ótimo. Adriane, eu não entrego para o paciente a placa e falo para ele assim, ó, um beijo faz uma gota por dente. Eu vou Certo. ali, eu sento com o paciente e pergunto, você já tomou água hoje? Ah, por quê? Aham. Porque você vai agora, eu vou te ensinar a aplicar aqui na moleira e você já vai agora com o clareamento embora. Então, o paciente Certo. ele tem aula prática, porque se ele Uhum. colocar uma gota além do que precisa, esse gel vai Uhum. entrar, extravasa, entra em contato com o tecido gengival e queima. Ah, Então, eu tá. também faço esse primeiro contato para o paciente, com uma aula demonstrativa ali para o paciente já ver e se sentir seguro. Ó, é assim que Certo. você vai aplicar. Certo. Ah, tá. Uhum. Beleza. Aí, nesse caso, então, você faz essa profilaxia, né? E aí,
deixa eu responder a pergunta da Rose aqui, ó. Quanto tempo para ver o resultado? Rose, para ver o resultado final, a gente leva aí uns 30 dias de procedimento no caso de clareamento caseiro, né? Que cada seringa ela deve durar de 5 a 7 dias. Então, é uma outra informação importante que o meu paciente recebe, porque nessa informação que eu dou para ele, que cada seringa tem que durar de 5 a 7 dias, ele já vai saber se ele está colocando muito ou pouco gel, né? Então, ele já vai É, mensurar ali. Em relação aham. ao resultado, nos primeiros dias de uso, você já vai ver um resultado assim, topzera. Ah, sim. Uhum. Ok. Ok. Então, mais ou menos Adriana, esse período aí. isso, posso te interromper que você tinha me feito uma pergunta importantíssima e nós desenvolvemos na conversa e a gente esqueceu. Você me falou do caso de um paciente que tem implante. Eu não te respondi Sim, isso. é verdade. Aham. É uma pergunta importante. Por quê? Clareamento age em dente vivo, né? Em Sim. substrato orgânico. Em substrato inorgânico, resina, faceta, coroa, o clareamento ele não vai agir. Então, Ah, a gente sempre lança a mão antes de fazer o clareamento, para a gente poder depois já substituir a peça, no caso, a lente de contato na cor, entendi. a coroa na cor. Então, o implantodontista ele vai esperar ali para a gente poder mensurar ali para ver qual que é a cor, para depois Certo. fotografar e mandar ao laboratório. Entendi. A cor Uhum. final. Ah, tá. Certo. Muito bom. Outro adendo a essa pergunta, é importantíssima. Quem que tem Uhum. aí lentes de contato? Ah, mas aí você está me falando isso, aí é pergunta de paciente. Mas aí você Certo. clareou agora para mim, mas daqui, sei lá, 12 meses, 14 meses, o meu dente vai escurecer de novo. E aí como é que eu vou clarear isso? O clareamento, ele age por difusão no dente. Tão verdade isso, que quem faz uso de aparelho ortodôntico pode se fazer o clareamento, porque na região do aparelho vai ser clareado também. Né? O clareamento Ah, ele não age por contato, ele age por certo. difusão no dente. Entendi. Nessas situações que o paciente tem lentes de contato, facetas, e Aham. que a palatina atrás do dente ou a lingual que é atrás do dente seja dente natural, ao invés da gente falar para o paciente colocar o gel na área da frente do dente, a gente indica o paciente colocar atrás onde é dente natural, porque aí vai se difundir e vai clarear novamente. Oh, legal. Muito bom. Excelente. Bom, então, de acordo com a resposta que você deu para a Rose aí, no caso desse clareamento caseiro pós-profilaxia, ele vai durar em torno de 30 dias ou 30 dias para você ter um resultado muito bom? Não, é que esse paciente que vai fazer o clareamento caseiro, ele vai receber aí pelo menos 4 seringas de peróxido de carbamida 10%. Então, cada seringa dura em torno de 5 a 7 dias. É. Então, ele vai fazer a profilaxia, que é a limpeza hoje, e vai receber no mínimo 4 seringas. Então, vamos dizer, É, 7, 14, 21, 28 dias, as 4 é. seringas. Uhum. E aí pode ser que ele tenha que continuar depois. Claro, pode ser que ele tenha Sim, que continuar. Existem vai algumas depender. situações que um dente clareou mais que o outro. Nessas situações Ah, é isso era outra pergunta que eu queria te fazer. Se isso acontecia. bacana. Acontece, aí a gente vai mensurar, fazer o acompanhamento para o paciente e falar para ele assim: Adriane, nesse momento, quando você estiver vendo, por exemplo, os caninos são regiões que são dentes mais espessos, mais robustos. Geralmente, em algumas situações, esse dente vai clarear um pouco menos. O que você pode fazer? Aplica o gel hoje só nesses 2 dentes e depois de 24 horas você aplica no resto para a gente poder igualar a cor dos dentes. É possível Ah, fazer isso. Então o paciente ele sai do meu consultório, ele tem um pós-venda porque ele recebe o meu telefone pessoal e nós vamos sei. clarear juntos, fazer o procedimento juntos. Eu não Aham. entrego e sumo do paciente e vejo isso Isso é só muito depois. bacana. Isso é tratamento
individualizado que eu falo, e personalizado e próximo, né? Eu falo que isso é tratamento de gente atualizada. Não é aquele Obrigado. tratamento antigamente que você, é igual você falou, toma, vai embora, Isso agora não pode cuida. acontecer, até porque o clareamento é uma situação de um tratamento que a gente não sabe como que o paciente vai responder ao gel. Então, por É, que que eu não posso chamar esse paciente uma rechamada se eu sei que o tratamento vai durar 30 dias, né, de clareamento? Poxa, 15 minutos da minha agenda no meio dos 15 dias, 15 minutos, eu não posso chamar o paciente para poder escutar a expectativa dele, saber se ele está com é, sensibilidade, fazer o uso do nitrato, por exemplo, de potássio, ou falar para ele é, assim, Adriane, bacana, você vai receber um gel de 15% ao invés de 10% para a gente dar uma acelerada no processo. é, Isso é tratamento. A gente tem que é, não associar apenas engrandecer o material. Apesar que o material que eu uso no consultório, ele é padrão ouro hoje no clareamento, né? é. Não existe Uhum, um gel que tenha uma tecnologia melhor que esse que eu uso no consultório. Não estou fazendo é. marketing do que eu uso, não. É porque isso é pesquisa Que é científica. verdade, né? Sim, então, mas eu sei a situação da técnica, eu aprendi isso, né? Sim, Então, por que sim. eu não posso aplicar isso no meu paciente? Ó, Uhum. olha aqui, eu vou fazer um adendo aqui, agradecer a Sara, o Marcelo, que está aqui, meu cunhado e minha cunhada, e a Flávia. Flávia, não tenha vergonha de sorrir. Ah, vá lá no meu consultório, eu quero escutar você, escutar o que você tem para me falar e vamos fazer você sorrir. Vamos colocar em você de novo com essa autoestima. Esse é o intuito da Adriane com essas lives. Exatamente. Inclusive, Luciano, a Flávia é uma querida minha. Ela participa da minha mentoria, que chama Mentoria Mulher 40 Mais, né? E ela teve uma transformação fantástica, é inacreditável. E ela é uma pessoa super dedicada, com tudo, com tudo. Ela já é aluna da academia há algum tempo e é uma pessoa super especial. Flávia, minha querida, vai lá, por favor. Eu vou te empurrar, você vai sim. Eu vou marcar. Então, vamos fazer o seguinte. Outra coisa, Adriane, que eu gostaria de. Eu até falei isso numa live muito Nós temos especial. mais 2 minutos, hein? Você acredita? A gente volta, vamos voltar. Então tá, vamos lá. A Rosa vai amar o Dr. Luciano. Obrigado, Rosa. A Rosa é uma paciente muito Com querida. certeza. Já apaixonei. Que coisa boa. Gente, se cair, vocês voltem para eu poder finalizar, mas Adriane, em relação ao tratamento, não só do clareamento, quando nós montamos esse consultório, que é uma nova etapa na minha vida e na vida do Eduardo, esse consultório que nós começamos agora, nós queríamos montar um escritório com cara de sala da minha casa, Ah, né? que legal. Para que o paciente entre ali dentro com um cheiro diferente do consultório, com café, para de fato a gente sente ali com o paciente e no meio de uma conversa a gente escuta, vem escutar o que o paciente tem a nos falar. Isso é muito importante. Eu não posso chegar para a Adriane e dar a minha concepção de belo, já que eu trabalho com a sua expectativa. O que é bonito para mim não é bonito para você, Isso. É, exatamente. Né? né? Então, É, eu prezo por isso. maravilhoso. Luciano, maravilhoso o seu trabalho, um conhecimento Obrigado. espetacular, tá? Muitas Obrigado. informações valiosas, né? Te agradeço imensamente. Nós vamos sim marcar outra live, tá bom? Vai ser um E prazer. só relembrar o pessoal da semana Mulher 40 Mais. Clica no link da bio, tudo gratuito. Você vai se inscrever e vai ter aí aulas gratuitas, muito bacana. Ó, beijo para todos vocês. Paz e bem, tá bom? Luciano, fala aí onde você trabalha rapidinho, nos últimos segundos. Eu 8 trabalho ali segundos. na Genor Maciel,
número 73, na sala 4. Fica ali próximo ao CEPAC, na rua ali do Mercado Municipal. Quem quiser só mandar uma DM aí no Instagram. Vai ser um prazer. Eu quero. Com o maior prazer, obrigado pela oportunidade, viu? Você é luz. Eu te agradeço. Amém. Muito obrigada, tá bom? Obrigado Grande a você. beijo. Beijo. Obrigada, pessoal, a todos aí por estarem com a gente. Grande beijo e até